boa tarde para você. Mais um episódio, mais um encontro aqui nosso, meu e Ronaldo, no Vozes Ancestrais, o futuro da nova terra, trazendo aí cada vez mais para você um pouco dessas vozes da nossa ancestralidade e de como nós podemos viver melhor, vamos dizer assim? Com certeza. Constituir um futuro melhor, né? Porque quando a gente fala de futuro da nova terra, ninguém está aqui pensando na nova terra, uma terra esdrúxula, né? Uma terra mal acabada, vamos pensar assim. Quando a gente fala do futuro de uma nova terra, a gente literalmente está pensando numa terra que vai ter melhores condições em todos os níveis, podemos dizer assim, né? Formas de vidas mais evoluídas, relações mais evoluídas, né? Estruturas mais evoluídas. Eu acho que a gente, quando fala de uma nova terra, a gente pensa em uma terra mais evoluída, né? Em todos os níveis. Esses dias eu nem te contei, mas eu recebi 2 comentários que fiquei muito satisfeito, né? A gente faz esse trabalho com muito carinho para vocês e tal. Mas que a gente conseguia levar uma informação, né? Eu falo uma mensagem fica meio, né? Uma informação É arrogante. útil para o aqui e agora. Que legal. Muito Então, bom. isso foi muito legal. Eu acho que esse é o propósito mesmo. Levar para você aí uma coisa que você possa usar, apesar de ser conceitos talvez um pouco além, né, da atualidade, da compreensão de cada um, mas que você possa reverter para o aqui e agora. Acho que faz todo sentido. E é o aqui e agora, que Que a vai gente mudar constrói o amanhã. esse futuro, né? Com certeza. Inclusive, no que diz respeito ao que estamos fazendo aqui, né? O que estamos fazendo aqui, o que é? Para que viemos, né? Porque Eu me lembro, isso vai reverberar lá. Chamada oral. Quero ver aqui, você que tá aí. Se você lembra do primeiro programa que a gente fez do Vozes Ancestrais. Que a gente começou, e Ronaldo repetiu isso várias vezes naquele episódio. Ele não vai lembrar, que eu já vi pela cara dele, o olho que ele fez pra mim, ele vai ferrou, que agora eu vou lembrar o que eu falei. Já tô achando que eu tô com Alzheimer. Eu repeti várias vezes, agora não lembro mais. Ele repetiu várias vezes para todos nós naquele primeiro programa, que é: de onde vim? Por que vim? O que estou fazendo aqui? Né? Falamos muito sobre isso quando a gente fala da busca das nossas origens, da busca do autoconhecimento, né? Da gente entender o que a gente veio fazer, o que a gente está fazendo e como a gente pode fazer. Eu acho que essa é a grande sacada. Porque é fácil, né? Você fazer vários cálculos e várias coisas e descobrir, tá, legal, eu tenho dons para tal coisa, ou eu tenho habilidades para tal coisa. E, na verdade, uma das coisas que é bem difícil é a gente entender o como fazer aquilo que eu sei fazer bem, ou que eu vim para fazer, como a gente fala, né? E você, como você é esperto, que eu sei... Eu vou deixar você apresentar, convidar. Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém que você conhece, inclusive você mesmo, já se perguntou em alguma época da sua vida, em geral, quando você era mais ou menos desse tamanhozinho assim, o que eu tô fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Se você já teve essa pergunta sua mesmo ou de alguém, eu acho que esse programa de hoje vai ser legal. Muito bom. A gente está aqui hoje, gente, para falar de propósito de vida. Eu disse isso para vocês há alguns episódios atrás, que a gente falaria de propósito de vida ainda nessa primeira temporada do nosso trabalho. E a gente trouxe hoje para falar disso nossa querida amiga, quase filha, Karina Pinheiro Campos, porque eu nunca sei se ela é Karina Pinheiro ou Karina Campos, tá? Eu sempre erro. Então a gente fala completo, Karina Pinheiro Campos, para honrar essa ancestralidade, pai, mãe e tudo mais. Porque se você tá ligado no nosso programa, você já assistiu o episódio que a gente falou de sistema e de pai e mãe, certo? Então, Karina Pinheiro Campos está aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para o nosso bate-papo de hoje. O episódio passado foi do movimento sistêmico, né? Exatamente. Então vamos abarcar toda a nossa ancestralidade. Tá aí, pronto, já mudamos seu nome agora. Pronto, Vamos tá bom, agora só agora o Pinheiro nome Campos. completo. Tá bom. Só Pinheiro Campos. Pulo, Karina. E Karina vem justamente hoje para cá para conversar com a gente sobre propósito de vida, porque ao longo do trabalho dela, Karina é uma terapeuta integrativa, né? Já há alguns anos, fez, assim como muitos dos nossos convidados que já estiveram aqui com a gente, e nós, fizemos uma transição de carreira, né? Optamos e escolhemos estar
como terapeutas nesse momento, porque ouvimos um chamado, né? Tem gente que adora essa palavra, né? Um chamado. Ouvimos um chamado dessas tais vozes aqui, para que a gente pudesse assumir o nosso verdadeiro propósito, a nossa verdadeira missão. E falando um pouco disso, né, Kai, eu já vou te falar o que eu quero que você fale, porque eu não vou falar só eu o programa todo, ok? Prometo. Eu vou calar a boca, vou deixar você falar. Tá bom. O que eu entendo que é bem legal e que eu quero ouvir mais da Karina sobre isso também. A Karina, ao longo do tempo, depois que ela fez esse processo de transição dela e assumiu essa profissão de terapeuta, ela acabou se especializando cada vez mais em ajudar as pessoas a encontrar esse propósito de vida e, principalmente, entender como praticar esse propósito de vida, né? Porque, como eu abri aqui falando, às vezes, saber o que fazer é fácil, né? A dificuldade, muitas vezes, é como fazer. Né? Ah, legal, eu vim aqui. Eu vou dar o meu exemplo, tá, Cá? Vou começar com o meu exemplo e vou tocar aí na sua mão para você falar. Eu, Vanessa, vim aqui. Ah, então eu sou lá, tenho um padrão de uma frequência X, índigo, que combina com o raio X, com o raio Y, com o raio Z, com isso, aquilo, outro. Então, eu vim aqui para transmitir conhecimento. Ok. Né? Aquela cara, tipo... E como é que eu transmito conhecimento, gente? Como é que eu faço isso? Eu escrevo um livro, eu dou aula, eu saio por aí pedindo em algum lugar para trabalhar, para falar. Né? Eu falo do quê? Conhecimento do quê? Né? Até antes de eu fazer a minha transição, né? Já faz alguns bons anos, mas antes de eu fazer a minha transição para essa área terapêutica, eu trabalhava com recursos humanos. Eu trabalhei em banco, a minha primeira faculdade foi de economia. Que conhecimento que eu tenho que passar? Eu tenho que ser professora acadêmica, eu tenho que dar aula de economia, eu tenho que dar aula de administração, né? Eu poderia pensar em todas essas possibilidades. Então, eu acho que a grande sacada da especialização que você acabou construindo, Cá, é exatamente essa de o como. Né? A manifestação do propósito. Exatamente. O que eu vim fazer é legal, qual é o foco, né? Até para direcionar, porque tem muita gente muito perdida, né? Mas eu acho que o como é o grande diferencial desse processo, né? Como manifestar isso, como eu posso colocar isso em prática, quais são os apoios que eu tenho, energeticamente falando, espiritualmente falando, para poder constituir isso como uma realidade na minha vida, né? Porque não é simples a gente também tomar uma decisão de falar assim, o que eu vim fazer? Tal coisa. Eu já tive, vou parar. Já tive um exemplo de um cliente que veio lá, contador, fazer atendimento comigo, e aí eu olho, qual que é o propósito de vida do cara? É ser terapeuta, gente, é um cristalino violeta, tipo, ele veio para ser terapeuta, como é que você fala pro contador? Sabe tudo aquilo que você fez a vida toda? Então, não é, o caminho é outro, né, muda esse caminho. Então, eu acho que isso é muito impactante e tem muita gente que não tem noção ainda do que realmente é essa missão de vida, do que realmente é esse propósito, né? E quem dirá como aplicar isso na prática. Então, dia a dia, né? eu queria que você trouxesse isso pra gente, Cá, né? Para trazer para as pessoas, para compartilhar com as pessoas. Se você quiser falar da sua experiência, de como foi para você fazer essa transição, assumir esse propósito, né? Veja, né, como é que você quer trazer isso, porque eu acho que isso é legal, essa coisa da gente compartilhar a nossa experiência, eu acho que eu gosto bastante. Eu posso colocar uma pergunta antes, porque eu acho que você vai aproveitar e contar a sua história, e talvez você já responda para todo mundo essa pergunta. Ela é minha, mas acho que ela é de todas as pessoas que estão nos vendo aí. Tá intuitivo hoje, gente. Hoje eu estou ligadíssimo. Impossível. Conectadíssimo hoje. Mudança para o ser humano, apesar da gente ser tido como a espécie mais flexível e adaptável de todo o planeta, a palavra mudança para o ser humano gera um desconforto brutal que vai desde um pequeno incômodo até um apavoramento, né? Então, quando você cita transição de carreira, eu vejo o contador sentado na sua frente e fala, meu Deus do céu. E eu peguei um caso desse esses dias. Gente, inclusive. Nós não estamos pegando no pé dos contadores. E nós amamos os contadores. Com amamos certeza. a nossa contabilidade, inclusive, né? Todos aqueles que nos ajudam, mas, né, é um exemplo importante. Talvez você disserte sobre isso, porque a gente sabe que dentro de um processo
de comparação, de oposição entre amor, na outra ponta a gente vai ter o medo. Tudo que vai pelo amor vai belezinha, né? Flui, que é uma beleza. Tudo que vai por medo, trava, né? E eu entendo que esse processo de transição gera essas mudanças, das menores até as mais, né? Meu caso, por exemplo, da Vanessa, são mudanças que houveram assim, grandes nas nossas vidas. Então a gente acaba indo involuntariamente para o ladinho da régua do medo e trava. Essa é a minha questão. Aproveitando então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou suspeita para falar de vocês dois, então eu não vou entrar muito nesse mérito também, tá? Porque a maioria das pessoas que já tá no nosso ciclo já conhece, já sabe disso, né? Mas isso que você falou do medo, ele tem, na verdade, duas pontas aí. Ele pode te paralisar, mas ele pode ser o seu agente de mudança. De você aproveitar o medo e falar, não, eu vou com medo mesmo. É desse jeito que eu vou. Se eu estou com medo, é porque eu preciso. É o momento que eu preciso fazer essa mudança. Quando a gente fala de transição de carreira, a gente fala de modificar um estilo de vida, na verdade. Porque você está acostumado a fazer algo há anos, você se formou naquilo, tem várias especializações e você vai se aprofundando, mas chega um momento que aquilo deixa de fazer sentido. E, geralmente, o propósito de vida, quando a gente pega o fundo dessa questão, ela se manifesta na carreira profissional. Geralmente é na carreira profissional. Ou ela não está ali, aquele propósito não existe, você não sente mais prazer naquilo que você está fazendo, ou você está, super realizado e você quer expandir aquilo. Então, o propósito, geralmente, ele vai aparecer na parte profissional. A maioria das pessoas que me procura, por exemplo, tem essa questão. Poxa, eu podia fazer mais, eu podia fazer diferente, mas eu não sei exatamente o que fazer. Esse caso de contador que você falou, recentemente eu recebi um desse. Exatamente desse cristalino violeta. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a direcionar as pessoas quando elas se sentem perdidas, né, nesse ponto de buscar uma alternativa para a carreira profissional e procuram a gente para isso. Então, eu, por exemplo, uso o trabalho da avaliação integrativa. Então, nela, a gente escuta exatamente essas vozes ancestrais. Porque vem de toda essa multidimensionalidade desses mestres ascensos, do nosso eu superior, que tem a nossa proposta de propósito de vida, que o que a gente veio fazer aqui, como que a gente faz isso. O registro está lá, né? Exato, o registro está lá, ele existe. A gente só reverbera ele aqui. Eu costumo brincar, você deve lembrar disso, eu sempre falo disso, que a gente tem um eu superior, né, dentro do nosso contexto, que sabe o que a gente veio fazer aqui, que sabe qual é esse propósito, que sabe o como fazer isso, só que ele tem um problema com relação a gente. Nós somos surdos para ele. Né? Na grande maioria das vezes, a gente não entende o que ele fala. Ou ele fala outra língua, ou a gente é surdo para ouvir o que esse eu superior fala. Então, na grande maioria das vezes, dentro desse trabalho terapêutico todo, a gente acaba, esse eu superior vai buscar auxílio num tradutor, né? Então, eu diria que nesse processo, Karina é a tradutora do eu superior da pessoa, muitas vezes, para trazer para ela uma informação que está dentro dela, mas que ela não consegue ouvir. Que ela já sabe. Mas a informação está ali, ouvir. mas ela não consegue escutar. E essa coisa do propósito, eu posso até falar por experiência própria, eu não fazia ideia que o meu propósito de vida estava ser terapeuta. Imagina! Ser terapeuta de propósito de vida. Pois olha que curioso, total. Eu não fazia a menor ideia disso. E a minha questão estava na carreira. Por mais, nossa, que legal, eu venho da área da enfermagem, que lindo. Sem querer, sem menosprezar, obviamente, a carreira toda, mas chegou num ponto que faltava alguma coisa. Parece eu que acho que estava essa completo. é a chave, né? Fica ligado nessa fala que a Karina acabou de trazer. Quando você chega num ponto do teu trabalho ou da tua vida que você fala, tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. O que eu tô fazendo não tá legal. Eu não tô gostando mais do que eu tô fazendo. Ou começa a ficar difícil levantar de manhã para trabalhar. Primeiro alerta. Né? Primeiro alerta. Puta, eu tô indo trabalhar, eu vou levar. Ai, que saco. Né? Eu vou ter que ir para aquele lugar de novo. Nós vamos fazer uma relação de sintomas. Praticamente. Se você chegou, né, no período da tarde do seu trabalho, você começa a falar, ainda falta 1 hora.
Se você gosta mais da sexta do que da segunda, né? Exatamente. Se você gosta mais do cafezinho do que da reunião, Conta as horas para pode as férias. começar. O desespero do domingo à noite. Você ou escuta a música do Fantástico e já começa a dar uma pane que está chegando a segunda. Você está com problema. Pode olhar que você é um candidato sério a uma transição. Com certeza. E essa coisa da transição é algo que leva um tempo, e aí depende muito da pessoa, e do meio que ela tá, e desse medo que você falou da mudança. Porque a maioria das pessoas que se encontra num processo de querer mudar de carreira, não necessariamente ela vai. Ah, eu tenho o apoio de Mestre Saint-Germain, eu tenho o apoio de Serafis Bey, eu tenho o apoio de Chamas, de Raios, mas eu não consigo fazer. Ou eu não tenho confiança de fazer, né? Exato. Eu não me sinto segura de fazer. Exato. É muito comum. A transição, ela pode levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5, 10 anos. A gente não tem como calcular. O que a gente consegue ir fazendo é, nesse processo de manifestar esse propósito de vida, é você buscar alternativas que você consegue trabalhar com isso, independente da área que você já esteja, na verdade. Você diria, Ká, que o primeiro passo, ou talvez a coisa mais importante aí da pessoa vivenciar, seria primeiro, talvez, perceber que ela está nesse estado. Sem dúvida. E depois tomar consciência de que ela pode fazer essa mudança, Sim. ou ter a consciência do que é esse propósito. Com certeza. Como é que você acha, assim, do que chega muito para você? Como é que você vê como mais importante aí, nesse sentido de conscientização? A partir do momento que a pessoa chegou para um processo terapêutico, ela já tem uma noção de que tem Tem alguma uma coisa errada. Ninguém é besta, né, gente? errado. Se chegou, se chamou a atenção, se sentiu chamado, como você terapia por falou. amor. Eu vou dizer que a Como primeira foi? vez que eu fui na terapia, eu escrevi lá na ficha, curiosidade. Ai, É o que mais dá pra cara de pessoa pau. não tem cara nem de vergonha pau, na cara, não tem, gente. não Como tem. diria uma amiga minha mineira, a cara não queima. Não, ó, mas De nem, falar um ó, negócio desse. Eu nem tenho, queima. eu nem tenho quero. uma teoria de que quando a pessoa percebe que tem um problema de uma intensidade numa gravidade X, vai terapeuta. Se não, ela iria para um churrasco. Vai beber Tomar uma cerveja. cervejinha num churrasco e estava resolvido. Se o churrasco não resolveu, meu porque- amigo. Se a porque o terapia do negócio- bar não resolveu, é porque a coisa tá Né? mais feia. O buraco é mais embaixo, como eu costumo dizer. Bem mais embaixo. Então, se ela chega para um processo terapêutico, com certeza ela sabe que tem alguma coisa que não está dando certo. Que ela precisa fazer um movimento de mudança, mas em 98% dos casos... Tá generosa. Eu tô generosa, tá boazinha. 98% dos casos, ela não sabe aonde ela precisa mudar. E nem o que tá errado, né? E nem o que muitas tá vezes. errado. A gente tá no olho do É furacão. só essa sensação de vazio, ou de falta, ou de Exato. insatisfação, né? A gente pode dizer. O Ronaldo fala muito da ordem. Uhum. E a ordem, ela vem do caos. Então, se a pessoa chegou na terapia, algum lugar tá em caos. Se não todos. Sim. Em algum nível, esse caos está instalado, que ela precisa sentir que em algum movimento de mudança ela precisa fazer. A partir do momento que ela tem esse conhecimento e ela toma uma atitude de buscar uma ferramenta que vai indicá-la, né, vai ajudar nesse caminho de propósito, é os 50% do conhecimento da consciência, na verdade. Já é o primeiro passo. O que ela vai fazer com isso depois, aí são outros 500. Aí é um planejamento. Aí né? existe um processo, porque... É o como, né, gente? É o Aí como. é o como. Porque o que acontece, principalmente com as ferramentas terapêuticas que trabalham com energia? A pessoa chega num processo e ela quer que o processo seja rápido. A transição rápida. Milagroso. É. Né? Me dá uma pílula que vai resolver. Me faz uma sessão não é o aqui, ó. Matrix aqui. Ou, Duas pílulas. Se ou fosse... vem aquela ideia assim, né? Olha, hoje eu ganho 10 mil reais por mês no meu trabalho. Como é que eu faço pra ganhar 10 mil como terapeuta? É. Não é bem assim que Mas não é funciona a mesmo. transição, né? Mas não bem é assim. mesmo, mas não é mesmo. Porque você tem uma carreira consolidada que vai te demonstrar em algum momento que tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa pecando ali pra você, você busca um auxílio, não, mas então se eu vou ser terapeuta tem que ser agora. Então, Tem que mudar de hoje pra amanhã. Né? exato, e a transição leva tempo, porque o propósito em si, pra você descobrir o propósito de vida, já leva tempo. Eu levei 34 anos pra descobrir qual era o meu propósito de vida. Descobrir e aí começar um processo de fazer a mudança. De constituir tudo isso. Exato, porque demanda tempo, demanda um investimento, mas
a parte do investimento, do tempo, do conhecimento é 50%. E até os outros mesmo à um vontade. planejamento, né? Às vezes tem planejamento, às vezes a gente Às faz vezes meio o no impulso. planejamento é um pé. Às Entendeu? vezes a gente faz no Acontece, impulso. porque isso acontece, mas é isso, eu acho que é legal de falar disso, cara. Porque assim, por que às vezes o planejamento é um pé? Porque às vezes a pessoa fica na resistência. Então ela fica adiando, né? Adiando. Eu já entendi, eu já tomei consciência. Mas eu vou esperar mais um ano. É. Ah, mas eu tô esperando me aposentar. Exato. Eu tô esperando. Tem uma questão que se fala muito, que é eu tô buscando O equilíbrio. momento ideal. Eu estou buscando equilíbrio. Mas para Eu não tô pronta, né? Para eu encontrar equilíbrio, tem que estar tudo ao meu redor bonitinho. Não vai estar nunca, Não vai gente. estar nunca. Porque se você precisa fazer um movimento de mudança, não vai ter uma ordem ali. Se Você vai colocar em ordem. Se você tá no caos pra criar ordem, não adianta Exato. esperar a ordem se estabelecer pra sair do caos, que não vai rolar, né, gente? Não é muito inteligente Não esse é movimento. funcional, né? Me veio à mente duas citações aqui interessantes. Uma de Einstein, de Albert Einstein. Elevou o padrão. Ah, do é, podcast, olha não, só. Não gente. subiu o nível. A Vozes Ancestrais já elevou o padrão. Já. A definição de insanidade é fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Né? Então, se você já está lá e está fazendo as coisas do mesmo jeito, todo dia vai para o trabalho, aí você fica assim, puxa, minha vida não muda. Não vai mudar. Não vai, porque você não está fazendo diferente. A outra que me veio foi do nosso amigo Hipócrates, o pai da medicina, segundo os gregos, né? Que dizia que ele e seus discípulos diziam que o primeiro estágio da cura de qualquer doença física, psíquica, emocional ou espiritual, ela está no sintoma. Isso é fato, né? Porque a gente sempre pegar um processo de uma gripe, por exemplo, a gente começa a ficar preocupado quando a gente dá o primeiro espirro, a primeira tosse, a primeira dorzinha na garganta, a primeira febrinha. Quando aparece um sintoma, você fala, tem alguma coisa estranha comigo. E aí você vai atrás. Só que eu sou biólogo, né? Estatisticamente, na média, as pessoas levam 10 dias de incubação de um vírus de gripe, por exemplo, até ele manifestar o primeiro sintoma. Porque ele entra em você, se instala, vive 10 dias te consumindo, vou ser mais agressivo, vai comendo você por dentro, a hora que ele está fortão, é que aparece o primeiro sintoma. Então, quando a gente percebe, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Pô, não está legal isso aqui. Está difícil. Pô, você já levanta da cama, puta, que eu vou ter que ir para aquele inferno. Né? Você se sente indo para o Calvário, né? Para o matadouro. Poxa, já é o sintoma. Se é o sintoma, pô, que boa notícia, cara. Não blasfeme esse momento, porque ele é o primeiro estágio. E ele é o prenúncio da cura, né? Ele é o grande milagre da cura, que já começou. Aí o como, acho que é Carina Pinheiro Campos que vai nos ensinar. Você sabe que você falou disso, eu me lembrei. A medicina germânica fala isso, né? Que quando você manifesta, por exemplo, uma inflamação num determinado lugar, é porque você começou a curar o aspecto emocional daquele processo. Porque quando ele manifesta, quando ele somatiza no físico e ele traz aquilo à tona, é o início. Você começou a fazer a cura daquele processo que você estava somatizando. Eu derrubando o microfone. Somatizando já há muito tempo no campo emocional. Né? Sim. E isso me lembra também o que você está dizendo, que é muito assim, no caso da gripe, né? Se a gente pegar a comparação do que você usou aí, o que a gente vai fazer? Os primeiros sintomas, que são os sintomas mais levinhos, né? Tipo, tô espirrando um pouquinho, tá dando uma dorzinha de garganta, o que a gente faz? Toma uma aspirina, né? Vai lá, toma um remedinho, pega um negocinho para tentar tapear. Se a gente trouxer isso para esse aspecto da carreira e do trabalho, o que a gente vai fazer? A gente tenta mudar de trabalho. Tá uma merda essa empresa. É isso que eu ia falar. Tá uma porcaria. A gente responsabiliza né? o outro. A gente, desculpa.
perdão aí, mas esse sou eu. Eu falo do Einstein e jogo lá em cima. Oh. Então, a gente faz, pô, A gente trazer, trabalha aqui. Somos a equilíbrio. dualidade aqui, integrando a dualidade, tá? Mas desculpa, né? Não se ofenda, por favor. É com amor que eu falo. Porque o meu coração não é peludo, como eu disse outro dia. a palavra é no sentido de sorte, igual no teatro. Exato. Então, É entendi. Então, veja bem. Essa empresa tá uma porcaria, porque isso aqui não tá dando certo, eu vou mudar de emprego. A primeira coisa que a pessoa pensa é mudar de emprego. Ela não pensa em mudar de carreira, ela não pensa que talvez ela tenha feito uma escolha que não era a melhor opção. Eu conversando com uma amiga esses dias, ela me disse, estava contando de uma pessoa que ela conhecia, de uma outra amiga. Ela vai rir agora, porque ela vai saber que eu tô falando dela. E ela disse assim, eu tenho uma amiga que tá trabalhando assim, ela faz isso, ela fazia a mesma coisa que eu fazia, trabalhava assim, em tal lugar, não sei o que, só que tá infeliz, tá doente, tá ficando doente, não tá conseguindo sobreviver, não tá conseguindo ficar bem, tá indo pro mesmo caminho que eu tava antes de fazer a minha transição de carreira. E eu perguntei pra ela, o que você gosta de fazer? E ela falou, sei lá, gosto de fazer brigadeiro, né? Não vou falar a verdade aqui, né, pra não expor a pessoa. Gosto de fazer brigadeiro. Pô, então vai fazer brigadeiro. Mas como é que eu vou viver de brigadeiro? Vai viver de brigadeiro. Começa fazendo. Começa a fazer o brigadeiro. Nós, né? Vou usar outro exemplo. Eu tenho nós temos uma amiga em comum, que hoje já nem é tão amiga assim, porque está muito tempo longe, que está mais de 15 anos morando nos Estados Unidos com uma brigadeiria gigante, ganhando horrores em dólar. E é referência. E é referência em Começou brigadeiro. querendo fazer brigadeiro, né? Então, veja lá. Né? A primeira instância que vem para a pessoa, quando a gente pergunta para ela o que você realmente gosta de fazer, porque o que ela realmente gosta de fazer, no geral, está conectado com o propósito dela, né, Cá? Pode não ser exatamente... Hoje está difícil, gente, estou com problema com esse negócio aqui. Pode não ser exatamente o que ela veio fazer, né, o que ela está fazendo, ou o propósito de vida dela, mas tem um veio ali, tem uma conexão. E ela vai dizer que, eu gosto disso, mas isso não dá dinheiro. Pronto. Né? É o primeiro obstáculo que a gente encontra para não fazer, para deixar a transição para depois, para deixar o propósito para depois. Não vai dar dinheiro agora. A gente está numa era que é o imediatismo. Infeliz ou felizmente, que é um grande aprendizado para a gente também, mas a gente não quer mais sentir, muitas vezes. Então, quando a pessoa vem para o ambiente terapêutico, faz uma avaliação, escuta algumas características que são próprias dela, são inatas. O que a gente busca numa avaliação para indicar essa questão do propósito, para dar essa orientação da manifestação, são características inatas. E muitas vezes ela nem sabe, não vê. É o caso que você falou do contador que precisa se tornar terapeuta, que é da missão de vida dele. E aí tem todo um contexto por trás que começa com o financeiro. Não vai dar dinheiro, não vou conseguir, eu preciso que o ambiente externo, eu vou afetar muita gente, e acaba não fazendo. Minha família não vai aceitar, né? Minha família não vai aceitar, é o que mais se escuta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas dessas acabam esbarrando numa coisa que a gente poderia chamar de status, né? O status quo dela de posição social, poder aquisitivo. Quantas se negligenciam e se auto-sabotam, né? A verdade, a palavra é essa, talvez. Sim. Mas eu ganho tanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? E eu, obviamente, talvez... Mega Blaster, CEOs, Flashes... Então, cargos, status, né? Essa coisa social. E ela sabe, obviamente, a gente sabe que pode passar por um reajuste de todas essas... Um reposicionamento dessas coisas quando você muda. Quantas se negam a olhar para si mesmo por causa disso? Vou falar para você, com base nos atendimentos que eu já fiz, de 100% das pessoas que chegam para propósito de vida, que é para mudança de carreira mesmo, que é para se enveredar na área terapêutica, que hoje, na verdade, é o que eu mais recebo, né? Até por ressonância, né? Não tem jeito, né? Desses 100%, eu vou dizer que 60% topam olhar e realmente fazer um movimento. Fazer uma mudança, ou levar em consideração, muitas vezes, o que sai. O que a gente fala, na verdade, numa avaliação, por exemplo, é basicamente o que ela já é, mas que ela não enxerga muitas vezes. Então, esses 60%, beleza, vão atrás disso, e os 40% falam, não é hora. Agora não, depois eu vou. E talvez desses 40,
39 seja essa questão que você está colocando. eu Exato. acho. 39 do status. Então você está me dizendo que metade das pessoas que descobrem, praticamente a metade, Sim. que descobrem a pergunta que vem Que corroendo não ela quer calar. Todas as vidas. Não é só nessa, né? desde criancinha, o que eu vim fazer aqui? Aí ela descobre. E aí ela não quer olhar para isso, não quer olhar pra fazer. isso. Por causa da grana. A maioria. Puxa vida. Assim, é uma questão que, pra gente no 3D, o financeiro é extremamente necessário, é óbvio. Mas ele acaba sendo uma muleta para que a pessoa não faça a transição ou para que ela não siga esse propósito. E a gente sabe que cada um tem o seu propósito individual, aquilo que eu vim fazer aqui. Eu vim para ser terapeuta, que eu não fazia ideia, inclusive, quando eu não sabia que era isso, então, mas eu escutei essa. Eu falei, ok, não sei o que eu vou fazer com a informação, mas Você tudo deu bem. uma risadinha, velho. Eu, terapeuta. Por dentro, né? É. Que eu não conhecia. Tímida, não conhecia. Ela começou assim, ó, com pêndulo. Eu falei, pêndulo. Jesus, o que tá acontecendo? Que é Mas, isso? né, até agradecer a Val, né? Que foi a terapeuta que me indicou, me colocou nesse caminho, né? Mas a pessoa vê aquilo, escuta aquilo e, poxa, não sei o que eu vou fazer com a informação. Até passa pelo processo terapêutico, faz várias terapias e vai estudar e vai olhar, mas não efetiva o negócio. É aí que entra o não tô pronto, né? Ou não tô pronto. Ainda não tô pronto. O medo. O medo, esse medo da mudança, ele, na maioria dos casos, ele é paralisante realmente. Porque a pessoa se vê no status que ela tem, a família que tem, a cultura dela, e não consegue mudar. Não consegue porque... Por cada um com seus motivos, na verdade, né? Mas... Eu vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que... Pode ser que a resposta esteja no episódio anterior? Pode, Muito! pode ser que a resposta... Ó, se você não viu o Muito! episódio anterior, volta lá. Dá uma voltadinha. Muito. Né, e dá uma olhada no episódio sistêmico que a gente tá falando da questão sistêmica, outra? porque pode estar lá. Só para não perder o raciocínio, essa Uhum. coisa do propósito individual, é que cada um tem o seu, cada um contribui pro coletivo. E aí, quando você fala que o seu propósito individual vai reverberar no coletivo e você vai auxiliar, aí a pessoa assusta. Aí o bicho pegou, Aí né? o bicho pegou. Porque a responsabilidade aumenta, né? Exato. Caímos, Não na é só comigo, né? Caímos na dualidade de novo. De novo. Não é só Então, comigo. vocês também estão me dizendo... Presta atenção, hein, meu? Você está me dizendo que se o cara fizer o movimento de mudança dele, maravilhoso. Ele entrou na missão dele e a vida vai fluir. Sem dúvida. E vai ajudar o entorno fluir também. Sem dúvida. Então, se ele fizer o contrário, Trava tudo. ele... E o entorno. E o entorno, exato. Exato. Você está escutando isso, né? Então, muito Não bem. queria trazer a notícia, mas tem que trazer. Muito bem. De novo, É, o indivíduo afetando o sistema e sendo afetado pelo sistema. com certeza. O micro e o macro. Movimento gera movimento. Com certeza. Muito bom. Essa fala é do episódio passado. Você tá... Não, eu estou... É déjà vu. Olha, o que eu ia- Reciclando. O que eu ia comentar agora, cara, é que assim, a gente, saber da sua percepção disso também. A gente a gente está falando muito, a gente abordou muito aqui a questão da carreira, porque, como você falou no início, né, a carreira talvez seja o lugar onde estoura essa bomba, né? No geral, é onde ela explode, porque se a gente for pensar, gente, o nosso trabalho, né, a profissão, o trabalho, o dia a dia, a carreira, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? A gente divide, né? Deveríamos dividir de uma forma um pouco diferente, mas, no geral, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho e a outra parte que sobra onde? Na família, né? No geral é isso. É óbvio, tem lazer, tem isso, tem aquilo, mas, no geral, a gente ocupa grande parte do nosso tempo e da nossa atenção para o trabalho e para a família. E aí eu queria chamar essa observação aqui, né? Porque como você também comentou desde o início, não é só na carreira, né? O Sim. propósito não está ligado só a isso, mas no geral, como é o que você vai fazer e para você viver aqui, como a gente também já falou, numa 3D, você precisa ter recursos financeiros, você precisa, né, ter de onde tirar o recurso que vai te permitir viver. Consequentemente, isso vai estar relacionado com o teu trabalho,
né, com a tua carreira. Então, a sua missão de vida aplicada de uma maneira pela qual você pode ter o retorno do recurso para viver é o que precisa, né? Senão fica complexo. Mas eu vejo muito acontecer, já vi pelo menos nos meus atendimentos, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, muitas situações onde as pessoas, por exemplo, estão numa relação, né? Um casamento, por exemplo, que está falido. Tipo, o casamento acabou. Né? E para a pessoa fazer o movimento de assumir quem ela é e fazer o que ela veio fazer aqui, ela precisa se separar. Ela precisa Ou, no mínimo, rever o conceito dessa relação, rever esse casamento. Né? E eu falo porque a gente também trabalha com o psicogerador, que é esse sistema que está aqui, para vocês verem, né? Esse sistema que está aqui, ó. Errei! Não sei onde, aqui, não sei onde está. Então, aqui, a gente também trabalha com esse sistema, então eu sei disso, né? Muitas vezes a gente faz uma avaliação e a gente percebe que o processo, a missão de vida, né? O propósito de vida daquela pessoa demanda que ela tenha um nível de liberdade ou que ela se desprenda de alguma forma, tá? Para que isso realmente possa acontecer, para que esse fluxo desse propósito possa rolar. E muitas vezes ela fica presa, né, naquele casamento que já não é mais, ou ela fica presa naquele cuidado que ela tem que ter com aquele pai, com aquela mãe, porque eu cuido do meu pai, né? Eu cuido da minha mãe. Eu não posso parar de cuidar da minha mãe e do meu pai, né? Então, tem uma série de coisas que, muitas vezes, na relação familiar, acabam se tornando, né, essa desculpa, vamos dizer assim, essa muleta para não assumir esse propósito. E uma das coisas que a gente vê quando a gente fala dessa coisa do casamento, né, óbvio que a gente nunca vai chegar para o cliente e falar assim, seu casamento acabou. Você para porque não tem mais jeito. Né? Mas uma opção que a gente faz, apesar que eu falei isso pra você, né, um dia na sua vida. Abafa o caso, gente. Abafa o caso. Abafa o caso. Mas aí tinha, né, tinha motivos. Mas, na verdade, o que normalmente numa avaliação, num trabalho terapêutico, você vai dizer, olha, o tempo, né, de experiência, o tempo, ou até mesmo kármicos, que seja, nesta relação, ele já foi atingido. Então, é uma escolha da pessoa permanecer naquela relação ou não, mas ela tem que ter consciência que se ela permanece, ela precisa colocar limites e assumir a autorresponsabilidade do processo dela. Né? Então, ela pode continuar casada naquele casamento falido, se ela quiser, por escolha? Pode. Pode, a escolha dela. Isso vai ser um conflito? Óbvio que vai. Mas ela pode continuar. Mas ela também pode continuar casada por escolha e colocar um limite de liberdade para realizar aquilo que ela tem que se propor. Ah, mas meu marido não aceita. Aí é problema dele. Então, você vai se tratar se você não aceita, porque eu preciso fazer. Né? Então, ela pode se sustentar naquela relação, ela pode bancar aquilo que ela já sabe que não tem mais futuro, mas ela precisa ter esse posicionamento de se colocar. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? O posicionamento. É o posicionamento na relação, se for o casal, na família, às vezes no próprio trabalho. Né? Se você está fazendo aquilo que você gosta, que você sente que é para você, mas que não tá do jeito que você gostaria, se não tiver um posicionamento, a outra pessoa não é. A gente tem que partir do princípio que a gente ainda não é telepático. Não é óbvio, né? Não é óbvio, porque até o óbvio precisa ser dito. Uhum. Então, às vezes, dentro do seu processo, né, seja que tipo de empresa for, a outra pessoa precisa saber do seu posicionamento. Se você não fala, outra pessoa não descobre. Então, a chave do posicionamento também está na comunicação. Eu vou dar uma filosofada aqui, mas... Lá vem, então, gente. Elevando o padrão de... Mais uma vez. Elevando novamente o padrão das vozes ancestrais. Acho que está chegando Aristóteles. Vamos agora para o período grego. Deixa eu chegar. É uma pergunta, mas... se a pessoa está num relacionamento que não lhe agrada e ela fica, teoricamente, o problema de relacionamento dela não é com essa outra pessoa, né? Não necessariamente. É com ela mesma. Não necessariamente. Ela tem um problema sério de relacionamento com ela mesma. Porque provavelmente ela não sabe disso que você descobre. O que ela está fazendo aqui, para que ela está aqui, quais que são as habilidades, as potências dela.
E ela se subjuga a uma coisa que está fora totalmente do caminho dela. Então, talvez o primeiro relacionamento a cuidar na sua vida é o seu com você mesmo. Talvez não. É a base, né? É. É a base. Se você não cuidar desse relacionamento com você, É o tal do se amar, né? você não tem como criar relação saudável com mais ninguém. Eu diria que talvez a palavra, até para definir isso que vocês estão falando, né, desse cuidado do relacionamento, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Né? Porque se você não vai atrás desse autoconhecimento para entender quem eu sou, do que eu gosto, o que eu faço, o que eu não faço, por que eu faço essa escolha, por que eu escolho ficar num relacionamento que não me agrada. Se você não tiver essas respostas, muito dificilmente você vai conseguir ter um posicionamento diante de uma situação. Sim. Muito dificilmente você vai conseguir fazer uma escolha, inclusive. Porque um dos processos que eu percebo muito das pessoas com relação ao propósito é que elas não sabem escolher, muitas vezes. Você pergunta para ela, mas o que você gosta de fazer? Não sei. Se você for olhar para muito mais profundamente, filosofando, como fez o Sim, Ronaldo sim. aqui, a Continuando pessoa no continuando, padrão, gente. vamos, né? É. Continuando nessa mesma linha, ela só vai saber o que ela gosta a hora que ela consegue olhar para Quando ela si. olhar para ela. Ela só descobre quem ela é se ela conseguir olhar para ela mesma e seguir um caminho, seja ele qual for. Eu diria com consciência energética, Ah, não, sem dúvida. né? Se você não colocar em prática aquilo saber onde você está gastando, onde você está, o que é custo para você, o que é gasto para você, o que é investimento. Porque não adianta você ficar numa relação falida que vai te gerar gasto. Você gasta a sua energia, você gasta o seu tempo, você acaba perdendo no final das contas. Não tem um investimento, não tem uma troca justa. E dirias mais, não é gasto, é desgaste. Desgaste, assim, Porque esse gasto vira desgaste. Gasta um lado só, né? Quando você está num relacionamento ruim, tem um desgaste. Sim. Os dois estão Dos perdendo. dois lados, exato. Né? Mas nem todo mundo consegue ver numa relação a dois, nem sempre são os dois lados que enxergam dessa forma. Sim. Quem busca essa questão do propósito, que eventualmente ele deixa de ser um propósito e passa a ser uma filosofia de vida, que a pessoa vai viver com base naquilo que ela sabe que é dela, que é da inata dela, aquilo que é inato dela, com a consciência energética, como você falou. Não vai ter mais essa coisa de não ser justa mais a troca. Ela não, eventualmente esse casamento que a gente não fala abertamente, acabou seu tempo de casado, esse casamento vai ruir de alguma forma. Sim. Porque faz parte do autoconhecimento dela. Aí que entra aquilo que a gente falou, que o universo entra com o pé nessa sem hora, dúvida. né? Entra E com não- o pé, com a bota. Não tem base, né? O também. que Base que... fraca. Sim, O que eu acho que fica aqui pra gente, né? Porque a gente também já vai fechando aqui esse contexto. Essa importância de aprender a olhar para si, né? Trabalhar, quando a gente fala desse trabalho que a Karina realiza, eu acho que o que eu acho mais legal de tudo isso é que a pessoa consegue aprender o como lidar com todo esse processo, porque ela vai ganhando consciência energética ao longo do processo, né? Ao longo do tratamento. E isso amplia de uma forma geral. Sim. Por isso, fica ligado em tudo que você ouviu, porque tudo isso foi vários cutucões para te conectar com aquilo que você realmente precisa fazer e com aquilo que você veio fazer, porque esse é o seu verdadeiro propósito aqui. Né? Essa semana eu tive um exemplo que acho importante o pessoal entender que a gente não está pregando aqui rupturas. Não, Né? jamais. Eu faço tal coisa e vou sumir. Escolhas Não. e consequências, e arcar com essas consequências. Autorresponsabilidade. Um né? advogado me perguntou essa semana, mas ele tem esse dom, ele tem uma regência, dons de cura. Mas como é que eu faço isso dentro da advocacia? Eu falei, cada vez que você solucionar algum caso amigavelmente e ficar bom para os dois lados, ambos estão curados. Sim. Então, não precisa ser uma ruptura abrupta e drástica, né, na sua vida. Sim. Às vezes, dentro do que você já faz, pode se encaixar o propósito de vida, a sua missão. Estou correto? Sem dúvida. A gente fala de terapia aqui, de terapeuta, porque é o que a gente conhece mais, né? O que mais chega, na verdade. Mas a pessoa pode continuar. É o que a gente falou de aparecer na carreira profissional. Ela pode ter escolhido o caminho certo já. Exato. E ela pode expandir. É o posicionamento. O que eu quero expandir? Para onde? É o processo do ganha-ganha, do cooperativismo. Cá, deixa pra galera como é que as pessoas te acham. Óbvio, meu Instagram é complicado. Pelo seu Instagram, vamos lá. Meu nome
É Karina com K e 2 N's. Vai ter pouca gente, mas é Karina P. Campos o meu Instagram. Perfeito. É por lá que Karina você P. acha. Campos, Karina com K e 2 N's. Você consegue falar com a Karina, contactá-la e talvez fazer uma mudança e uma transformação na sua vida. Exatamente. Beijo grande pra vocês, Cá. Muito obrigada, gente. gratidão. Obrigadão. Gratidão enorme. E até o nosso próximo encontro. Um beijo. Até mais.